Peraí, Eita, gente. Lelê, Peraí, ia gente. cortar de novo. Deixa eu ver. Olá, bem-vindo ao Prosa Cinéfila, sou Amanda Wade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinema brasileiro, né? Sobre esse preconceito que a gente teve muito e espero que agora esteja cada vez mais quebrando com essa quantidade de filmes bons que estão surgindo e que estão nos cinemas e que a gente pode ver, pode curtir, festivais, comerciais, tudo que a gente quiser, né? Então eu estou aqui com Cecília Barroso, né, jornalista, crítica de cinema, criadora do site Cenas de Cinema e também apresentadora do canal Oscar Verso. Prazer, Cecília, bem-vinda. Prazer, Amanda, muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, né, de poder estar aqui. Pois é, né, que bom, que a gente não sabe, Cecília é de Brasília, né, mas estava aqui por causa do Panorama. Isso. E aí a gente casou de trazer essa pauta, né? Sim, muito bom. Pessoa... Ótimo ter, assim, estar no Panorama e ter visto tanto filme bom também no Panorama, né? Filmes que vão chegar aí nas salas de cinema ainda. Com certeza, exatamente para reforçar isso, né? Que a gente está numa safra cada vez melhor, né? Parece que a gente está crescendo. Né? O brasileiro teve uma época que gostava muito de cinema, depois começou a não gostar mais tanto do nosso cinema, aí depois começou a voltar de novo, vai e volta, vai e volta. E eu acho que essa onda do Oscar, né, por mais clichê que seja, acaba sendo um grande plus, né? Para dizer, olha, o cinema brasileiro também pode prestar, é só investir, é só ver, né, é só dar essa chance também, não é? Eu acho que a gente teve um revigoramento, assim, né, da produção, e é isso, você consegue trazer o público de novo para o cinema, né? Sim. A gente teve uma baixa de cinema de maneira geral, né? Sim. Depois da pandemia. As Sim. pessoas deixaram de ir para o cinema mesmo. E, infelizmente, a gente tem esse... Infelizmente ou felizmente, mas é isso. A gente precisa muito dessa validação de fora, né? Sim. Vamos deixar infelizmente mesmo, mas a gente precisa dessa validação de fora. Então, quando a gente consegue chamar a atenção do exterior, assim, né, principalmente desses grandes prêmios, né, então, assim, o público de dentro se sente muito valorizado, né, assim, o brasileiro se sente muito valorizado, e aí ele fala, deixa eu ver que filme é esse, né, assim. Inclusive a validação que é sua também, né, que eu esqueci de falar na apresentação, Cecília também é votante do Globo de Ouro, então foi uma das responsáveis por dar o Globo de Ouro para Fernanda Torres. E de certa maneira, assim, fazer o filme ser visto e acabar chegando no Oscar de alguma maneira, né? Com certeza. Foi uma boa vitrine, né, para poder o filme ser observado. Mas vamos falar desse ano já, né? Então o Oscar já passou, já foi do ano passado, que também teve muito bons outros filmes. Mas só pra gente falar um pouco exatamente dessa efervescência, esse ano, estamos em abril, já teve muito filme brasileiro no cinema. E muito filme bom. Sim. Né? Você destacaria qual, assim, como o principal, que você mais gostou? Então, a gente já tô com 3 filmes aí muito bons, que eu gosto muito, mas vou ficar... O primeiro filme brasileiro que eu vi esse ano foi o Baby, que eu adorei. Saí do cinema falando, nossa, que filme bonito, que filme bem construído, assim. É um filme que ele traz um tema duro, um tema que é mais árido e que tinha tudo para ser um filme construído nessa chave, assim, da aridez, na chave da mais pesada, meio da sujeira, pela temática mesmo, né? E ele acaba indo para uma chave de amor, assim, de afeto, de conciliação mesmo, né? Que é do Marcelo Caetano. Do Marcelo Caetano, o filme. E muito bem construído, assim, ele tem uma coisa com a imagem, né, com a construção estética mesmo. Ele é muito bom nessa coisa do jogo de cores. Sim. E então eu saí muito feliz do cinema por ter visto o filme, assim, falei assim, nossa, acho que esse vai. Mas aí aconteceu o Oeste outra vez. Aconteceu, é um acontecimento, né? É um acontecimento, literalmente. E Oeste outra vez é uma coisa, assim, muito impressionante, porque é um filme que também, outra vez, está falando de dureza, está falando de dificuldade em lidar com sentimentos, né? E dessa secura das relações, assim, dos homens em assumir sua própria fragilidade, né?
E o filme, assim, tem um roteiro tão especial e tem atuações tão profundas. Ângelo Antônio e Babu. Antônio e Babu Santana. E, assim, ele é tão... É do Érico Rassi, o filme, que é do Centro-Oeste, né? Ele é goiano. É um filme que consegue se apropriar do Cerrado e trazer esse Cerrado para a tela com muito significado. Sim. Então, assim, essa secura das relações, essa dificuldade em se relacionar consigo mesmo e com as outras pessoas, está muito nessa estrutura da imagem da natureza que circunda essas pessoas. Sim. É um filme muito especial, assim, para mim não é só deste ano, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos, assim, da minha vida, assim, eu adoro. Muito bom. E assim, ambos, né, conseguiram chegar esse ano no cinema e eles passaram por circuito de festival, né, então, já vinham fazendo, Baby veio fazendo uma carreira, o Oeste ganhou Gramado, né, sim. Então tem uma reverberação, mas ainda assim parece que o público não abraçou tanto, né? Na verdade, a gente tem um problema no Brasil, que inclusive foi tratado nesse panorama de maneira muito interessante pelo Cláudio e pela Marília Rives, né? Assim, Cláudio Marques e a Marília Rives, que é o problema da exibição no Brasil, né? Isso. Porque a gente não tem um pensamento na nossa cadeia de cinema, né? Na cadeia do audiovisual, de pensar o final da produção cinematográfica. Como chegar ao público, né? É isso. Então a gente pensa muito em produção, chega até a pensar em verbo ali para distribuir, mas ninguém pensa no exibidor, assim, como é que a gente vai fazer esse filme chegar para o público. Sim. E a gente tem muita demanda externa, né? Então, assim, tem muito filme chegando com muito dinheiro. Esse que é o problema. Além de poucas salas, a gente não tem muita sala, né? Assim, para o tamanho do Brasil. A gente não tem como fazer esse filme chegar. Sim. Durante essa temporada de Oscar, que foi muito intensa por causa da Fernanda Torres e do Ainda Estou Aqui, eu dei muita entrevista. Assim, participei de muito programa. E muita gente me perguntava assim... agora com o Ainda Estou Aqui vai aumentar muito a produção de filmes. E eu sempre tinha que falar, falei assim, não, a gente tem uma produção muito grande. Exatamente. A gente tem produção. Claro, podia melhorar, podia descentralizar, sempre pode. Mas a gente tem uma produção grande, o que falta é chegar para o público. Sim, exatamente. Porque não adianta o Oeste outra vez, que é esse filme maravilhoso que eu falei aqui, tá lá, mas tá em uma sessão no meio da tarde no cinema. Tipo, uma sessão meio-dia. A gente precisava desse filme com um circuito muito maior. Com certeza. Porque é um filme de público. Sim. É o faroeste, né? O cinema Estados Unidos foi todo feito. Um faroeste não tão faro assim. Sim, exatamente. Que é uma possibilidade. Pensar um pouco, né? Também, cada hora eu vou lembrando mais coisa que você é, né? Você também é assessora de imprensa, então você sabe bem como é que é essa lógica de divulgar e distribuir um filme, um lançamento. E aí precisa de dinheiro também para ter essas pré-estreias, para ter um burburinho, né? Para o cartaz ficar passeando o trailer. Sim. E mais que isso, precisa da sala, né? Sim, a gente claro. Precisa da sala. Que aí você até diz, quero muito ver, mas só tá nesse horário. Esse horário eu tô no trabalho, esse horário eu tô na escola. Aí quando você vai ver, já saiu de cartaz. Não, e é isso, assim, sala, uma sessão ao meio-dia, uma sessão às 4 horas da tarde, como é que você faz? É bem complicado mesmo, porque tem muito dessa lógica. Mas enfim, né, se ainda tiverem chance, não sei quando é que vocês vão estar vendo esse programa. Infelizmente, Baby já saiu, não sei se vai para algum streaming. Também não sei. Mas o Oeste outra vez ainda está em alguns cinemas, em algumas sessões únicas ou exclusivas, mas ainda tem possibilidade. Então, quando não tiver, mas fica no ar, né? Pelo menos esses dois. Sim. Tirando eles, tem mais, né? Tem o que ficou, é o que está mais na mídia, até pelo nome e pela força, que é a Vitória, né? Sim, do Andrucha, da Fernanda Montenegro. Isso, que é do Andrucha Waddington. Então, assim, tudo em família, né? Sim, o marido da Fernanda Torres, a mãe da Fernanda Torres. O marido da Fernanda Torres que esteve acompanhando em toda essa jornada. Sim. E a Fernanda Montenegro aí, né? Que é um filme bem comercial, né? Assim, é um filme feito para angariar público mesmo. Sim. A partir de uma história real, né?
não chegou, né, assim, nessa quantidade que eles estavam esperando, Sim. mas foi um filme de circuito, assim, conseguiu chegar em muitas salas, diferente desses outros, né? Sim. Que são filmes mais de um circuito alternativo. Chegou em muitas salas, assim, então é isso, é um filme que tem um apelo, né? Dentro dessa possibilidade, né? Uhum. Já em contrapartida tem um outro que também estreou mais ou menos na mesma época de Vitória, que foi o Casa Branca, do Vidigal. Casa Branca. O Casa Branca. Filme lindo. Exato, tem toda uma poesia também ali naquela cidade, né? Como é que você... Lindo, de muito apelo também, por conta dessa temática de família, de proximidade mesmo, de identificação, né? Assim, é difícil você não se identificar de alguma maneira, não se sentir tocado com aquela história, né? Exatamente. E uma outra também que eu lembro, só para fechar os que estão em cartaz ou estiveram em cartaz já nesse início, não sei se você lembra de mais algum, tem a Batalha da Rua Maria Augusta, né, da Vera Egito, que também traz a ditadura e que traz uma luta estudantil, né, e todo um processo ali. Não, assim, é um filme bem mais dentro dessa lógica, né, dessa disputa e daquela noite ali, acampados. Então, é um filme... E já é um filme que já vai meio que brincar ali com linguagem, né, que ela faz planos sequências e são 13? Não 17? sei quantos são já. Que ela faz isso, né? Assim, são vários planos sequências e ela conta a história dessa noite nesses planos sequências. Então, assim, já tem esse jeito de contar diferente. Em preto e branco, Em preto e branco. É um filme que até tem essa coisa de levar mais gente, né? Eu vi na mostra no ano passado e revi numa sessão super especial que teve em Brasília, assim, tinha parente do Django, teve, assim, muita gente da época, da Uni, da UBS, foi bem interessante, assim, e é um filme que empolga muito, essa galera, e foi bem perto da época do aniversário do golpe, né? Sim. Tem uma força também, da força da juventude, né, como diz assim. Sim. Eu vi no Panorama do ano passado, ela estava aqui, inclusive, então foi bem... Tem essa força. E é um filme que ela já vinha maturando antes do primeiro que ela lançou, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei ela falou que esse filme era o que ia para ser o primeiro, mas teve um problema e aí ela acabou adiando. Sim. Porque é um filme complexo, né, de fazer, assim. Exatamente, tem várias questões ali dentro do processo. Mas, assim, tem mais algum brasileiro que você acha que já momento, saiu? Que já saiu, já está em cartaz, se você quiser destacar? Que já saiu? Acho que esses são os meus destaques mesmo. Né? Mas o Oeste Outra Vez é o campeão. Outra Vez é o campeão. É isso que eu falei, assim, não é nem do ano, é o campeão dos últimos de muitos anos, assim, pra trás. Eu realmente fiquei muito impactada com o filme. Fazia tempo que eu não dava uns 5 estrelas. 5 estrelas pra um filme, assim, no Letterboxd, né? 5 estrelas com coração. Tão fácil, assim, tipo, foi muito... E um filme recente, né? Você dá 5 estrelas, assim, no filme recente. Pois é. Não é um filme antigo, é um filme de agora, assim. 5 estrelas com coração fácil, assim. Tipo, sair do cinema falando, o que foi isso que eu assisti? Dentro da... Eu quero mais. Por quê, né? Vou voltar pra ver de novo. Não podia, porque só tinha esse horário. Ah, tá. E era à noite, ainda bem. E foi naquela telona do Cine Brasília, nossa. Sim, foi muito... Eu fiquei... Especial, né? Aquela coisa bem especial. Tá, mas então assim, e do ano passado tem algum que você destaca? Do ano passado? Que seja um filme de... Ai, agora você me pegou, não vim preparada pra isso, Amanda. Fugir da pauta, né? Bom, importante também. Da pauta. Nossa. Sei lá, o dia que eu te conheci. Ai, eu amo o André, né? Eu acho que o André é um grande criador, assim, acho que ele é um dos maiores nomes que a gente tem no cinema hoje. Ele consegue sair do cotidiano, assim, né, da nossa vida aqui do corriqueiro mesmo e criar obras muito elaboradas, né? E eu acho que o dia que eu te conheci é muito isso. Ele fala de muita coisa muito complexa, né? Saúde mental, trabalho e de uma maneira muito, muito fina. Falando do dia a dia, né? Tipo assim, com o vasinho do Shrek, com
um cara que não consegue acordar ali. E assim, tudo é tão bonito e tão amarrado. O filme é todo no lugar. É muito impressionante. E é assim. tudo intimista, tudo pequeno, né? Sim, Mas... tudo pequeno e muito grande ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Assim. Que é uma coisa da obra dele, que ele fazia com a família dele, né? Sempre aquela coisa muito que... E é isso, é muito pequeno e muito grande, é muito íntimo e muito universal. Exato. Eu acho que ele tem esse dom mesmo, assim, de ser tão complexo na simplicidade, sabe? Eu gosto muito do cinema do André. E uma Grace Passou, que é uma atriz também, que merece ser mais ainda, né? Conhecida e incensada também. E a gente tem um Renato que cada vez está maior, também. né? Que é o Renato Novaes, que é irmão dele. Sim. Que começou fazendo cinema com ele e que cada vez está melhor. Sim, de verdade. Outro que eu destaco é o Estranho Caminho. Isso eu não vi. Do Guto Parente. Sim. Que é um filme que eu acho muito interessante por retratar esse momento do conversar consigo, sabe? Sim. Do você ter esse momento para você mesmo. Em que você não tá... E eu acho que isso veio muito com a pandemia, que a gente nunca conversa com a gente nunca olha pra gente de verdade, a gente sempre tá ocupado demais para ter esse momento com a gente. Eu acho que no filme ele alcança esse lugar, assim. Tem luto, tem todo esse momento de resgate, de coisas, mas tem isso também é aquela hora que a gente tem que parar para viver a nossa coisa, sabe? E eu acho que é isso, acho que é um dos filmes mais potentes de pandemia que eu já assisti, foi esse do Estranho. Assim, como eu não vi, ele é na pandemia ou é uma coisa... Não. É só porque foi feito durante? Tá. Mas assim, é porque é isso, assim... Sim, são coisas que foram evocadas. Houve uma identificação desse momento pandêmico de, meu Deus... Pera, eu vou ter que conversar comigo, sabe? Estou eu e eu mesma aqui. Estou eu e eu mesma, não tem jeito. Não tem como fugir, né? E mesmo que tivessem outras pessoas, naquele momento eu tive que conversar comigo, eu tive que me ouvir, sabe? Eu tive que viver aqueles traumas que eu não tinha tempo de viver, porque eu tinha que trabalhar, tinha que encontrar pessoas, tinha que estar ocupada. A mente está ocupada com muita coisa e quando você se vê, não tem o que fazer, faça o quê, né? Aquilo que eu escondi agora não vai ter jeito. Vou ter que encarar. Eu acho que o filme é muito isso. Bem forte, né? Bem forte. Bem limite. Então né? Dentro das possibilidades, vamos falando. E aí hoje também a gente já começa a pensar no futuro, né? Sim. Hoje é um dia de futuro, Hoje é um dia de futuro, de pensar no Kleber, que é também esse cara que... O Kleber Mendonça Filho, ele, pra quem não sabe, ele começa como crítico de cinema, né? Que é outra categoria que está em crise também, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Dentro desse processo. Agora a gente está tentando se identificar novamente. Exatamente. Encontrar o nosso lugar nesse mundo, né, de cada vez mais de muitas opiniões, de muitas influências, de muita coisa. Né, e onde está essa potência da crítica de novo. Mas o Kleber ele surge disso, inclusive o primeiro filme dele é um documentário sobre o crítico, né, e sobre o papel do crítico. Mas desde então ele se tornou meio que esse diretor queridinho, né, do cinema brasileiro. Ele veio com Som ao Redor, com Aquários primeiro, foi o... Som ao Redor. Não, esse é o Som ao Redor, depois Aquários. Ele tem vários curtas, sim. Né? E aí o Bacurau, eu tô me perdendo na filmografia do homem. Não, é isso, Som ao Redor, Aquários, Bacurau. Aí depois Retratos Fantasmas e agora o Agente Secreto, que está na competitiva oficial de Cannes. Concorrendo pela Palma de Ouro em Cannes. A gente tem... Então, você falou aí que ele virou o queridinho dos críticos. Ou ele, por isso, era o queridinho dos críticos, né? Tipo assim, acho que existe essa coisa, gente. Existe uma relação, assim, né? Não sei se ela deixa de existir, assim, né? De fato. Porque existe essa coisa de uma lente, assim. Mas realmente ele é muito bom. Acho que os filmes são muito bons. Né? Tem um público também que... Sim, eu gosto muito de Som ao Redor, gosto do Aquários, gosto de... Esqueci o nome do filme. Bacurau? Bacurau. Embora eu acho que Bacurau já é um filme menos Kleber. Sim. De todos esses, assim, você vê que ele meio que escapa, mas que não é só dele. Isso, né? é ele, o Juliano Dornelles.
Mas por exemplo, Retrato Fantasma eu já não... Mas entendo Sim. toda a lógica do filme. Acho que é um filme bem ele. Sim. Acho que é tipo assim, um retorno ao Kleber depois do momento em que ele tipo, foi tomada a identidade ali no Bacurau. Acho que é bem ele, assim, bem a cara dele. Mas é isso. Existe essa relação meio de uma proximidade que já existia, né? Sim, sim. E aí agora é isso, a gente tá aí com Agente Secreto, que parece que é um filme bem interessante, eu não sei nada sobre o filme, né? Assim, sei que é uma comédia, que é meio de ação. Que tem o Wagner Moura, né? Wagner Moura. E que já é um queridinho, né, lá fora, então é um ator que já tem uma carreira internacional já consolidada, né, hoje em dia. Então, estamos aí, temos chance. Expectativa, né? Expectativa temos. E em Cannes também a gente tem, esse ano, a Mariana Brennan, ela vai ganhar aquele Women in Motion. Sim. Que é um prêmio que eles dão para as mulheres que estão se destacando, né? E é um prêmio de 50 mil euros. Uau! 320 mil para fazer o próximo filme. Que é sempre assim, tá fazendo 10 anos, eu acho, né? A diretora que ganhou no ano anterior, ela escolhe a próxima. Ah, que massa. E o filme dela estreia agora também, né? Humanos. Sim. Então, assim, é ela que vai ganhar esse ano. Humanos acho que vem em maio, né? Estreia em maio. Então, temos aí essa mais um filme pra já indicar, né? E além disso, o país do marché de cinema esse ano é o Brasil também. Então assim, tem muito Brasil em Cannes esse ano. E Cannes, pra quem não sabe, é um festival bem... Tipo, é o principal vitrine do cinema, né? Para cinéfilos, para o mundo cinematográfico de fato. Porque o Oscar é aquela coisa estadunidense de público, de imprensa, de oba-oba, mas o prêmio realmente que o pessoal considera, não, isso é sério, né? Esse é o prêmio que eu teria orgulho de ter, é uma Palma de Ouro, que a gente já tem com o Pagador de Promessa. De glamour, né? Mas então, a gente estava fazendo uma análise esse ano passado, muita coisa que está saindo no Oscar vem de Cannes, tá? Sim, isso está mudando realmente. Inclusive a Nora foi o ganhador da Palma de Ouro no ano passado. Veio desde Parasita, né? Parasita pegou e foi aquela quebra surpresa que ganhou, sendo um filme que não é dos Estados Unidos, ganhar o melhor filme. Aí a Nora veio, que a Nora teve uma queda e depois subiu de novo. Sim. Então tá começando a ser esse espelho, né? De alguma forma. Muitos filmes chegam também, não necessariamente ganham, mas vão, né? Porque Cannes tá meio... Mistura, né? Quer dizer isso, né? Porque Cannes sempre foi considerado aqueles filmes de arte, né? Eu não gosto de rotular, mas é filme de arte. Arte, sim. É a novela vague, né? Com toda aquela construção do cinema de autor, enquanto o Oscar sempre foi muito comercial, né? Aquela indústria de Hollywood e tal. Mas o Oscar também tá meio que... Eles estão meio que chegando, tá indo né? pra um lugar indie, assim, né? Que no é meio do pouco caminho. Diferente, né? Então, no meio do caminho, e isso acaba dando esse... Não chega a ser um cinema de arte. Sim. Esse cinema de arte que você tá falando, né? Sim, sim. Mas não é também aquele cinema... de antes, que era um cinema muito mercadológico. Não é um brutalista, não é uma Nora. É isso, é esse cinema independente de Sundance. Sim. Que seria um filme de Sundance. A Nora é um filme de Sundance, né? Perfeito. Seria um filme de Sundance. Agora, isso que a gente estava falando no início, de que o cinema brasileiro tem sido muito feito, mas não chega ao público, o público não reconhece. Você acha que Kleber, de alguma maneira, está quebrando isso também? Porque ele é o queridinho da crítica, mas tem uma construção. Eu falo porque eu vejo muita gente citar, né? Kleber, os filmes. Teve uma sessão no Panorama que foi em homenagem, O Som ao Redor passou e estava lotada. E ele perguntou antes da sessão, né? Alguém aqui não viu o filme? Ninguém levantou a mão. Todo mundo estava lá vendo o filme de novo. Então, eu acho que o Kleber, sim, tem um apelo. Eu acho que alguns autores no Brasil, eles conseguiram chegar nesse lugar, assim. O Walter Salles, obviamente, é um autor que tem. E são filmes que são mais populares mesmo, assim, né? Eles não são... Mas é isso, a gente não tem... o nosso cinema não é
é muito heterogêneo, né, o nosso Sim. cinema. A gente tem um cinema que tem obras que poderiam estar nesse lugar e não estão por falta de marketing mesmo e por falta de acesso, Sim. né? E tem esses grandes medalhões, assim. Eu coloco o Kleber como um dos nossos medalhões mesmo. Assim. Ele, Walter. Tinha uma época na Casa de Cinema de Porto Alegre, né, com o Jorge Furtado. Jorge também. Furtado é uma pessoa que leva, isso, gente. teve uma boa época, mas deu uma pausa também, né, dentro dessa construção. E é uma coisa que a gente até fala, porque você fala, tá, massa, eu gostei do filme, eu vou ver onde, né? Não, e a gente tem essa coisa também da teledramaturgia que acaba levando gente pro cinema pelas pessoas que estão no cinema, no filme, né? Então, assim, se você tem esqueci o nome da pessoa, gente, sou terrível. Tony Ramos no filme, se você tem uma Glória Pires no filme, se você tem uma Fernanda Montenegro, naturalmente as pessoas vão pro cinema, o Celton Mello, né? Assim, é fácil. Que é a lógica do Star System mesmo, né? Que foi o que Hollywood criou, né? Sim. Vamos criar essa Star System e puxar o povo. É, que o nosso nem é para o cinema, é uma coisa mais para a teledramaturgia, mas que funciona, obviamente, também para o cinema, né? Sim. E é isso, assim, nosso mercado funciona assim. E você acha que esse Star System está começando a ser construído também pela internet, digamos assim? Ah, total. A gente vê o público desses youtubers. Sim. É outra realidade, né? E que às vezes casam bem, como o do Chico Bento, por exemplo. Sim. Que é um garotinho que eu nem sabia que era youtuber, mas eu descobri pela minha filha. Pois é, e que fez a maior bilheteria do ano. Exato. Porque ela conhecia e aí era... A maior bilheteria brasileira do ano é de Chico Bento. Fez mais do que o Ainda Estou Aqui, né? A se pensar, né? Assim, eu acho que não é a maior bilheteria não, porque o Alto da Compadecida? O Alto da Compadecida 2 fez mais. Que tem todo um apelo também televisivo, né? Não, tá bom, tem a Suassuna, tem a lógica, mas o próprio filme primeiro... Não é o Suassuna que tá levando não, as pessoas claro. Eu tô dizendo pra não dizer, daqui a pouco alguém me fica dizendo, Amanda disse que Suassuna é TV. Não é o Suassuna. Na verdade, quem tá levando pro cinema é o Alto da Compadecida, que é o filme mais querido da nova geração brasileira. Que quer dizer que no início era um minissérie da Globo, que eles fizeram uma edição e virou filme. Então você acaba tendo essa... Eu acho curioso que você faz pesquisas, né, sobre cinema brasileiro e é muito... Todo mundo, o filme brasileiro que mais gosta é o Alto da Compadecida. Não tem Tropa de Elite, não tem Central do Brasil, não tem Cidade de Deus, o Alto da Compadecida. Que loucura. É. E aí, natural que o Alto da Compadecida fosse uma expectativa, né? Fosse um grande filme. É, porque é aquela coisa icônica, né? Que as pessoas têm de querer reviver. Que foi uma coisa aqui na Bahia com o Apaió, né? Sim. O Apaió foi um marco muito grande. E quando veio o Apaió 2, todo mundo, vamos ver o Apaió 2. Teve também uma bilheteria, principalmente por aqui, né? Eu lembro que o dia de estreia no Glauber Rocha foram as 4 salas lotadas em 4 sessões. Começou, eles botaram, ia ser só uma sessão 7 da noite, lotou. Aí ele abriu mais uma, aí lotou. Aí abriu mais uma, lotou, abriu mais uma, lotou. Caramba! Isso em todas as salas? Todas as 4 salas. As 4 salas lotadas. Incrível. É muito incrível, você vê, né? Um dia de cinema. Em todo o cinema. Em todo o cinema, só o mesmo filme, todo mundo assistindo, lotado. Massa. É isso. Dá uma... É isso. É aquela coisa local também, que às vezes também tem isso, né? A pessoa pensa de, vamos pensar no local, que foi aquele Cine Hollywood, né? Sim. Você pensar uma coisa muito local e depois tentar fazer fenômeno. Hoje em dia a gente tá vendo distribuidoras pensando trabalhando com essa lógica mesmo. É um filme de distribuição local. Sim. Então eu vou trabalhar assim. E aí depois pensar em outras estratégias, mas a estratégia principal é fazer só distribuição local. Porque faz esse boca a boca, né? Demorou de começar a fazer isso, né? E várias distribuidoras estão fazendo só isso agora. Então, assim, e também pensar em estratégias para determinados filmes. Sim. Tem filme que não adianta você tentar colocar no circuito exibidor tradicional. Porque são filmes que são filmes
de escola, são filmes de universitários, assim, sabe? Que tem um circuito que é muito específico. Sim. Então, assim, você começar a trabalhar a sua obra de maneira personalizada mesmo. Todo mundo vai dar... Assim, você tem que começar a trabalhar pensando no filme também. Sim. Dar a estratégia especial. Esse filme pede o quê, né? Qual é o público principal? Exato. E criar esse burburinho para esse burburinho fazer o boca a boca para quando chegar no outro público ele tá curioso, né? Não, e até para dar vida pro filme. Sim. Porque ninguém faz filme para passar no festival e ninguém nunca mais vê. Exatamente. Você quer que seu filme seja visto. Com então, certeza. assim, é muito importante, isso é uma coisa que eu falo há muitos anos já, é muito importante que você pense em como fazer esse filme chegar. Sim. Então, assim, nem que seja ali levar para as universidades, para os cinemas das faculdades, para o... Sabe, assim? Sim. Você tem que pensar em estratégias para cada um dos filmes que você trabalha. Então, Anda, que só que já que você falou do Auto Compadecido é o filme preferido, né, de muita gente, e o seu, qual seria? Meu Deus, da vida? Do brasileiro, assim. Tá, da última década, de como Não, agora eu vou da vida. Pois é o São Paulo Sociedade Anônima. Eu gosto demais desse filme, assim. Eu acho que... Mas, assim, não é o favorito, gente. É difícil. É um filme que te marcou, né? É um filme E que eu me vi no Olhar de Cinema, que você ainda tá... Você viu lá? Sim. É um filme que ele traz uma angústia, uma coisa de, assim, eu tô num lugar que eu não pertenço, que eu não consigo me encontrar. Eu acho que o Sérgio... que o Luiz Sérgio Persson, ele consegue trazer esse personagem para dentro desse caos interior, assim, e inserir naquela cidade que é igualmente caótica, né? Assim, então, assim, tem essa coisa do não acolhimento externo e também dessa confusão interna, né? Acho muito bom. Mas tem tantos outros que eu acho muito bons também, por exemplo... Tem fases, né? Porque o cinema brasileiro tem fases também, então você tem essas lógicas das fases, né? O Justiça, ou Juízo, da Maria Augusta... Sim. Não sei nem qual dos dois escolher, assim. O Juízo eu gosto muito pela representação, né? Pra trazer essa coisa. Mas o Justiça eu acho fenomenal, assim. Não sei se é porque eu trabalho no judiciário muito tempo e tá tão perto TV que é bem... vida. E que é aquele cinema observativo, né? Então você tá só ali observando tudo eu amo, sem mexer. Amo o modo como a Maria Augusta trabalha com as câmeras, assim. Como ela consegue se mimetizar aos ambientes. Acho incrível. Tem Coutinho. Ai, muito difícil, Amanda. Muito difícil. Eu vou ficar com esses dois. Vou ficar com Justiça, Coutinho, da Maria Augusta, e com São Paulo Sociedade Anônima do... Coutinho, o jogo de cena é uma das coisas também que me marca muito. Tem essa questão de pensar o cinema, pensar essa questão do que é verdade. Né? E o que é verdade, o que não é verdade. A verdade da câmera, né? Aquela coisa toda. Até quando há uma interferência. Isso, né? Isso. Em que momento você deixa de ser você porque tem uma câmera na sua frente, Exatamente, né? E tá atuando de alguma forma. É bem difícil. Que a própria Fernanda Torres fala, gente, é muito difícil, parece que eu tô mentindo pra você. Adoro. É muito bom. Muito bom. Então é isso, Cecília. Queria agradecer muito, né, a sua participação aqui especialíssima nesse podcast. Fala aí pro pessoal, né, onde é que o pessoal te encontra, pode fazer aquele momento merchan. Bom, antes eu quero agradecer demais. Acho que eu falei muito, né? Nada. Mas quero agradecer demais o convite, adorei. Adoro falar de cinema brasileiro, assim, paixão eterna. Só foi difícil escolher filme, né? Bom, gente, eu sou a Tchuli nas redes sociais. Falo pouco lá, mas de vez em quando eu dou uns pitacos. E tô no Cenas de Cinema, que é o meu site. Tô também toda quinta-feira no Oscar Verso, o canal que eu divido com o Chico Firman e com a Mariane Muriçawa. E é isso. Se quiserem ler meus textos no Cenas de Cinema e se quiserem me ver falar de filme, no Oscar Verso. Ou no Letterboxd. No Letterboxd, mas o Letterboxd é pior que minhas redes sociais. Amanda. Eu também sou, não tem nossa, jeito não. Eu nem sei quando é que foi a última vez que atualizou, que né? atualizei. Faz parte. Não, eu sei. Acho que foi o Oeste outra vez. Olha, bom sinal. Faz tempo. É um sinal. Faz tempo também. Mas é uma nota 5 com coração. Tá
Então é isso, gente. Obrigada também pela presença de vocês, né? Não esquece de compartilhar, de curtir, de seguir o canal e até a próxima Prosa Cinéfila.